E nesse momento eu gostaria de que vocês aplaudissem o nome de Jesus pela vida da irmã Jô, tá? A irmã Jô que vai trazer a palavra hoje para a edificação da nossa vida. Amém? Vamos pedir que o Espírito Santo esteja usando ela, como sempre, né? Para vir trazer uma palavra para nós aqui, de edificação para o nosso espírito. E antes da irmã Jô começar, se você estiver precisando urgentemente de oração, fale conosco, com a equipe de intercessão, tá bom? Porque nós vamos para a sua casa, mas pode demorar um pouquinho até a gente chegar à sua casa. Mas se você estiver passando por uma situação um pouco delicada, assim a gente pode antecipar a sua casa, a gente pode estar indo até lá, tá bom? Com você. Amém, igreja? Amém. Sejam bem-vindos à casa de oração, na casa do Pai, né? Hoje a palavra é sobre a família, né? É algo muito lindo, é algo maravilhoso, é algo onde eu me encaixo muito, porque amo a minha família, né? E creio que cada vez mais o Senhor ele vem edificando a minha casa, né? E creio que a sua também. E nós temos que orar ao Senhor, né? E dizer que a nossa família é bênção do Senhor, né? E dizer a Ele para edificar a nossa casa para o seu louvor. O Senhor, Ele fala de 2 casas para nós. Eu entendo assim, não sei vocês. A casa que a gente constrói, o homem constrói com as suas próprias mãos, e a casa que está dentro de nós, onde mora o Espírito Santo de Deus. Eu gosto de falar muito dessa casa, onde o Senhor habita, onde o Senhor transforma as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos. Sou muito grata a Deus pela vida de todos que estão aqui, que eu peço a você, né, Igreja do Senhor, que oremos nesse momento para podermos iniciarmos o Evangelho de Deus, o Senhor. Não é só ministrado só vocês que estão aí, eu também sou. Porque a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. E Ele escolhe os seus servos e as suas servas para anunciá-la do jeito como Ele quer e como Ele gosta. E nós temos que obedecer. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar ao nosso Senhor Jesus, apresentar a nossa família, a nossa casa, a essa noite ao nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, como a tua serva, meu Pai, esvaziando de mim para transbordar de ti neste momento, Senhor. Pai, te apresentando a tua igreja, te apresentando as famílias que aqui estão, Jesus. Nós não sabemos o que cada um de nós passamos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O que as famílias estão passando, estão sofrendo, estão enfrentando, o Senhor conhece. O Senhor essa noite está examinando a cada um de nós, a cada coração, a cada pensamento, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe que aqui está. Eu digo hoje, amados, pai, mãe, ame os seus filhos. Filhos, ame os seus pais. Pai, honre os seus filhos e filho, honre os seus pais. Porque isso está ficando cada vez mais difícil, amados. Jesus, nós te pedimos misericórdia, Pai, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso ministério, pelas células, pelos líderes, pela nossa família pastoral, Jesus. Que o Senhor venha edificando, que o Senhor venha erguendo, que o Senhor venha ressuscitando aquilo que está desfalecendo dentro de nós. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para o avivamento poderoso na Tua casa, Jesus. Pai, eu te agradeço nessa noite pela oportunidade, Deus. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha família, pela família dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Creio que o coração de cada um está clamando a Ti, pedindo misericórdia ao Senhor, dos seus problemas, das suas dificuldades,
das tempestades que estão enfrentando, Jesus. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Senhor. Eu te agradeço. Antes de começar a palavra, Jesus, em essa oração, meu Pai, e digo a Ti, Senhor, coloca Tuas mãos sobre mim, intercede sobre mim, Senhor, e intercede o Teu povo que aqui está, Jesus, nos livrando e nos protegendo de todos os dardos inflamáveis do maligno, meu Deus, em nome de Jesus, amém. E a igreja, diga amém e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Então, amados, o tema é sobre a família. Eu sei que muitos receberam líderes em suas casas, ministrando sobre a família. Diz que o tema é família é projeto de Deus. Nós somos projeto de Deus, nós somos bênção do Senhor. Por isso, amados, nós temos que pedir ao Senhor, ensina-me a tratar minha família com amor. Porque é preciso, é necessário. Amados, eu sei que o meu tempo é curto, mas eu quero contar algo. Eu quero contar um testemunho aqui de mim e do meu esposo. Faz 23 anos, 23 é 22, 22 anos que sofri um acidente. Então, veio acontecendo algo em minha vida e no meu esposo. Amado, vocês podem até rir, né? Mas é algo sério. É algo que acontece. Mas vocês vão entender no final. Então, foi passando. Aos 50 anos, eu quero dizer assim a vocês, eu não senti mais prazer pelo meu esposo. É um testemunho meu, gente. E o meu esposo surgiu uma doença que chama aí diabetes. E ele tem 70 anos. E o mesmo que aconteceu comigo, aconteceu com ele. Mas eu quero dizer a vocês, amados, não acabou. Não acabou. A gente não se completa mais como nós nos completávamos. Mas eu quero dizer a vocês que o amor não acabou. Ele continua, firme e forte. E nós vamos levando a nossa vida como Deus vem nos ensinando. Aonde há amor, demônio nenhum destrói, porque é assim que Jesus é por nós. Foi assim que ele venceu por amor a nós. Nos tirou das garras de Satanás para nos defender e nos livrar dos dardos inflamáveis do maligno, onde nós éramos acorrentados com ele, acorrentadas com eles. Mas o amor de Deus nos arrancou dessas correntes, quebrou essas algemas. Isso é um testemunho meu contando para você. A gente namora, nós nos amamos, nós nos conversamos, nós fazemos planos, do mesmo jeitinho de quando ele me conheceu e eu conheci ele. De quando nós namorávamos, eu e ele, continua do mesmo jeito, amados. Eu sou muito grata a Deus por isso, muito mesmo. Porque a gente continua quando, assim, um relacionamento igual quando a gente se conheceu. Isso é para valer, entre eu e meu esposo. Então é algo poderoso de Deus. Eu ouvia conselhos de pessoas mais maduras do que eu. Quando vivia com a minha mãe, eu via o sofrimento da minha mãe. Não era bom com meu pai. Mas aquelas coisas dele nos ensinou a viver com os outros. E as pessoas diziam assim para mim,
que eu gostava de pessoas mais maduras, elas diziam assim: olha, Maria, um dia que você for casar, um dia que você for namorar, você conhecer um rapaz, observe se ele cuida bem de seu pai, de sua mãe, se ele a respeita, se ele a honra. Se for assim, ele te honrará, te amará. Mas se não for, não case. Amados, eu guardava muitos conselhos dos mais antigos. Muito mesmo. Eu sou a mais velha das filhas da minha mãe. As mais novas se casaram primeiro do que eu. Caçoavam de mim, dizendo que eu ia ficar para a titia. Eu disse, deixa eu ficar. Deixa eu ficar para a titia, porque sou feliz do lado da minha mãe. Mas um dia Deus colocou uma pessoa na minha vida, uma alma gêmea, né? Como a minha, né? Eu olhei para ele e senti algo por aquele homem que é meu esposo. Eu não olhei para ele aquela beleza de fora, né? Essa aqui, ó, não. Eu olhei que estava dentro dele, a beleza que estava dentro do marido que é meu hoje. Porque essa beleza, amados, ela acaba, ela engilha, ela envelhece. Mas essa que está dentro, não. Ela permanece viva e eficaz dentro de nós. É desse amor que Deus fala. Aí a gente olha para alguém, uma moça, ai, que menina linda, que homem lindo. Eu me encantei, me apaixonei, apaixonou. Não, amor. Paixão não existe, paixão acaba. Amor não. Então ele vai, se encanta, porque é lindo, é linda por fora. Por dentro, você não sabe. Né? Pedir direção de Deus ao Senhor. Então hoje nós vamos falar de família. Família que é projeto de Deus, né? Primeiro eu vou dizer assim, que tem 3 dicas, né? Para nós termos uma família abençoada. Amém, igreja? Olha, eu vou dizer assim, primeiro, né? Precisamos levar Jesus para casa, né? Eu vou dar a referência e você anota. Aquele que teve a sua célula na sua casa, você anotou. Precisamos levar Jesus para casa. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Esse versículo, amado, ele fala de Josué. Josué, ele vivia em meio a um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que adorava a deuses e não a Deus. E Josué, em meio a esse povo, disse a eles que o que eles iriam resolver em adorar? A deuses dos seus antepassados, a deuses da terra onde estavam morando, mas ele disse assim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então hoje, igreja, diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem umas traduções assim, na minha tá, eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos levar Jesus para a nossa casa. Como eu posso levar, dona Ju? Lendo a palavra, orando a Deus, pedindo a ajuda de Deus e guardando a palavra aqui, ó, no nosso coração e na nossa mente. E cuidar da nossa alma. Porque um dia, amados, isso daqui vai morrer. Vai apodrecer. Vai embora. Mas a nossa alma não, ela vai ficar. Ela vai ficar viva. Vai ficar vendo tudo. Onde eu estava vendo uma entrevista de um demoniado falando assim com um homem de Deus, dizendo que ele engana o povo que diz que é de Deus. Como que tu engana? Eles pensam que serve a Deus, mas o coração está longe dele. Eu faço isso. Eu faço eles pensarem assim.
E ele vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Não, mas como eles dizem que são de Deus, aí ele dá gargalhada. Porque muitas das vezes, amados, estamos sentados, estamos ouvindo a palavra, estamos ministrando a palavra, estamos cantando louvores, estamos tocando louvores, mas aqui está seco, aqui está vazio, faltando o Espírito Santo de Deus, o Senhor, em nossos corações, para sermos uma casa edificada pelo nosso Deus, o nosso Senhor. O segundo precisamos fazer a vontade de Jesus. Olhando para nós estamos fazendo verdadeiramente a vontade de Jesus? A vontade de Deus, o Senhor, nós estamos fazendo? Nós precisamos vigiar. Nós precisamos cuidar de cada um de nós, orando um pelos outros, né? E a referência ela está em Lucas 6, 46 e 49. É onde o Senhor fala do homem que vem e ouve a sua mensagem. Eu vou ler aqui, aí depois eu falo o terceiro. Vou pegar a Bíblia aqui. Está um pouquinho longe, vamos lá. Salmos 128, e o versículo 1 ao 6, que diz assim: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Olha o que ele está dizendo para nós, de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz, e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira, que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião, o Senhor o abençoe, e em todos os dias da sua vida, você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que palavra linda, né? Que palavra maravilhosa. Eu ouvi a irmã Sueli ministrando e ela dizendo: nós somos felizes, né, irmã Jo? Porque nós estamos vendo os nossos netos, filhos de nossos filhos. E crendo que nós ainda vamos ver os filhos dos nossos filhos. Porque Deus, Ele é poderoso. Porque Deus, Ele nos sustenta. Porque é Deus que edifica a nossa casa. Porque é Deus que cuida de nossos filhos. Tudo é Deus, amado. Não somos nós. É Deus. Nós temos que ter a dedicação a Ele, de todo o nosso coração, né? Eu já não vou à casa do Senhor, pois estou muito enfermo. Muitas vezes eu me incluo nisso, gente. Mas aí é um pensamento tão errado, um pensamento tão tortuoso, eu digo assim, para mim. Porque esse lugar é um lugar de cura. Esse lugar é um lugar da presença de Deus. Esse lugar onde nós vamos nos encontrar com o avivamento de Deus, o Senhor. Porque a palavra, ela é vida. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela nos transforma de um jeito tão poderoso que você não pode nem imaginar. Você, em olhar para mim, você vê, já contei meu testemunho de um amor entre eu e meu esposo. Eu nunca na vida passou, né, em esse olho, olhar para o lado
e achar alguém mais bonito do que aquele que Deus me deu. Não. É sempre ele. Sempre ele. Ele é gordinho, buchudinho, não tem os dentinhos, né? Mas ele é lindo. Para mim, ele é lindo, gente. Ele é o amor da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus filhos. É um pai presente, um esposo presente. É uma pessoa que não falta um amor em seu coração. Às vezes ele fica um pouco estressado com a Luana. Eu falo para ele, mas eu falo assim, aí vem me chamar minha velha, eu chamo meu velho. Ela está na igreja, ela está arrumando, ela está fazendo algo para Deus. Aí ele se conforma, ele não fala mais nada. Só aquele momento, ela chegou, aí ele pensa, pai, deixa abençoar minha filha, ela vai dormir, pronto, né? Por quê? Ela está fazendo algo para Deus. Deus, ele vai lá e acalma o seu pai. Vamos mais um pouquinho aqui. Me chamou a atenção também o 127, veja assim, tem aqui também. Diz assim o 127, versículo 1. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo, né? O Senhor, Ele nos abençoa, amado. Mesmo quando nós estamos dormindo, Ele abençoa a nossa vida. Deus, Ele é assim. Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele é poderoso. Eu falo dessa casa, né? Em 127. E Lucas, né? Que está aqui também, que é a referência que eu dei. Lucas. Deixa eu ver aqui. 6. O versículo 46 e 49, né? Ele fala da casa. Né? Eu vou ler lá para você entender. Não sei como está meu tempo, mas eu pedi para a Luana assinar. Vamos lá. Lucas, capítulo 6, e o versículo 46, né, ao 49. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Preste atenção. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio encheu e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. E vem o segundo, no 49, que diz assim: Mas quem ouve a minha mensagem e não obedece a ela, é como um homem que construiu a casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra a casa, ela caiu logo e ficou completamente destruída. Veja como Deus, Ele é poderoso, como Deus, Ele está nos ensinando hoje, com o poder da sua palavra, né? Se nós venhamos para ouvir a mensagem de Deus, o Senhor, e não somos obedientes à mensagem dEle, aos ensinamentos dEle, nós somos como esse, né?
essa casa, construída na terra, que quando a água bate, logo se destrói, acaba tudo. Mas quando nós obedecemos a Deus, o Senhor, principalmente o homem, que ele fala do homem aqui, né? Ele cava bem fundo e ele constrói a sua casa, né? Coloca aquele alicerce e constrói ela na rocha. A água bate, mas ela não é abalada. E essa rocha amada é Deus, o Senhor. Né? É Ele que sustenta a minha e a sua casa. Né? O vento bate, a chuva forte, mas ela está ali. Por mais que ela esteja tortinha, por mais que ela esteja fora do alinhamento, mas ela foi construída na rocha. Foi construída com obediência a Deus, o Senhor. Não adiantamos nós ter uma casa de luxo, bonita, e não termos Deus no coração. Não adianta nós conseguir riquezas, conseguir sonhos, projetos, e não termos Deus em nossos corações. Ele é a riqueza principal para nós, família. É Deus, o Senhor. É dessa riqueza que precisamos. Aqui na terra, trabalhamos, sim. Precisamos, sim, do dinheiro para sobrevivermos para algo. A necessidade da nossa casa, da nossa família, de nossos filhos. Mas essa necessidade, quem supre é Deus, o Senhor. É Ele que dá o trabalho. Né? É Ele que dá os projetos. É Ele que dá os sonhos. É Ele que dá a casa. É Ele que mobília. É Ele. Mas não, mas eu trabalhei. Eu ganhei o dinheiro, o meu dinheiro, eu fui lá, eu comprei. Foi eu, não. Foi Deus, amado. Ele abriu as portas. Ele te deu forças. Você trabalhou. Você comprou um carro, você comprou uma moto, você comprou uma casa. É Deus, é Deus, é Deus e é Deus. O alicerce das nossas vidas. Não vamos ficar de braços cruzados, porque a gente vê, amados, o tanto de pessoas indo, se distanciando da presença de Deus, se afastando cada vez mais da casa de Deus, o Senhor. E o pouco que estamos aqui, o Senhor diz: ora, clama, pede em prol os que estão lá fora, porque contigo eu estou. E é isso que nós temos que fazer. É orarmos, é clamarmos. Né? Amado, vocês não sabem o quanto eu me culpei no dia que teve a oração só com os intercessores. Mas eu conversei, não lembro se foi com a minha nora, se foi com a Raíssa ou com a Luana. Gente, eu estava sentindo um peso, tipo que eu estava carregando uma tonelada nas minhas costas. Né? E estava cansada, aquele peso. E meu esposo me deu um remédio, eu tomei. E, gente, eu dormi. E vi 5 ligações da minha pastora. Vi mensagens da irmã Sueli. Meu Deus. E agora? Eu fiquei agoniada, né? Fiquei preocupada. Meu esposo me deu banho, fez café. Eu não tomei. E foi para o meu quarto. Derramei umas lágrimas. Pedi perdão da pastora, desculpa da irmã Sueli. E de Deus, o Senhor. E no meu quarto, amados, eu fiquei até meio-dia sozinha. Ouvindo louvor, vendo a palavra, né? E a culpa. E eu dizendo: meu Deus, o que aconteceu? E sabe o que aconteceu, amados? Depois eu me alegrei porque o Senhor ministrou em meu coração assim. Se fosse para estar lá, eu teria te acordado. Mas, né, na segunda-feira, ia começar o propósito de oração na minha casa. E ele disse: ora, jejua e prepara o ambiente para os irmãos que vão vir se unir com você e orar na tua casa.
Amados, eu me alegrei um pouco. E foi uma benção a oração lá em casa. Uma benção mesmo, né? Acho que aquele peso saiu da minha costa. Então, é Deus o nosso Senhor. É construir a nossa casa na rocha, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. O segundo, né? Foi o segundo, o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro diz, é assim, ó, precisamos ser exemplo. Está em Josué 24 e o versículo 15, né? Vou ler um pouquinho aqui. Josué 24. Segunda Crônicas, né? Crônicas. Antes de ler Josué, amados, eu quero ler aqui. Eu gosto de ler sempre a Bíblia mesmo, né? Onde está a Crônicas 13 e o versículo 14, que diz assim: a arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. E diga amém, igreja, e aplauda o Senhor, porque hoje Ele vai estar abençoando a tua casa, a tua família, o teu negócio, os teus projetos. Recebe aí, você que crê na palavra de Deus, o Senhor. Não é só Obed-edom, ele é um exemplo de homem, né? E nós também temos que ser. Tem arca na sua casa. É uma célula. Como nós estamos cuidando da arca de Deus, o Senhor? Porque Obed-edom cuidou. Ele deu o melhor lugar, né? Abinadab ficou 20 anos, né? 20 anos na casa de Abinadab. E ele não prosperou. E Obed-edom, apenas 3 meses, Deus o abençoou, Obed-edom e toda a sua família, por causa da obediência de Obed-edom, do temor de Obed-edom para com Deus o Senhor. A casa de Obed-edom mudou, né? Foi transformada, foi abençoada pelo Deus poderoso. E assim mesmo, nós vamos receber em nossa casa, né? Vamos lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim, veja bem, mas se vocês que não querem ser servo do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam-se. Vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora, né? Aí que vem, amados, o que Josué falou. Porém, eu e a minha casa, né? Umas traduções diz assim, mas na minha está assim. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, porque hoje Ele vai fazer da sua casa, da sua família, e você vai dizer, eu e minha família serviremos a Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que honra, o Deus da graça e o Deus da misericórdia para com cada um de nós, amados. Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele não está falando só comigo. Eu creio que Ele está falando com você. E guarde a palavra de Deus, o Senhor. Nós temos que ser homens e mulheres temente a Deus, o Senhor. Aqui nós temos exemplos de pessoas. Josué, Obed-edom, homens tementes a Deus. Um escolheu a servir a Deus
com a sua família. O outro guardou bem a aliança, a arca na sua casa. E foi abençoado a casa dele, ele, toda a sua família e tudo que era dele. E hoje Deus diz assim: eu faço assim com você, minha igreja. Se você crê, se você recebe, você diga amém, você diga glória, você diga aleluia, porque não é para mim, é para Deus, o Senhor. É Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser honrado, é para Ele todo o louvor que nós cantamos, que nós adoramos, é para o nosso Deus, é para o nosso Senhor. Amado, hoje Deus ele está falando tremendamente aqui nesse lugar. Quando eu estava ouvindo o louvor tocado aqui pelos levitas, eu já estava ali quase entrando em mistério, mas a gente tem que se controlar, como diz a Luana. Mas as lágrimas estavam descendo, porque é um louvor que mexe muito comigo, amados. É um louvor que fala do nome dele, de Yeshua HaMashiach, o Deus glorioso, o Deus de poder. Ele estava cantando aqui, ele estava louvando, e as lágrimas estavam descendo ali atrás, minhas mãos começaram a tremer. Eu digo obrigado, meu Senhor, porque eu sei que aqui o Senhor está. O Senhor está com quem vai ouvir, o Senhor está com quem vai ministrar. O Senhor está com quem começa com oração. O Senhor está com quem está louvando, tocando louvor ao Senhor a esse lugar. Amados, acorde, sacudam-se, não durmam, não cochilem, porque Deus está chamando famílias. Famílias é projeto dele. Nós somos projeto de Deus, o Senhor. Nós somos bênção de Deus, o Senhor, com a nossa família. Deus escolheu a nossa casa. Oi. Obrigado, meu Deus. Né? Ninguém atrapalha os levitas, nem o ministro, nem os ouvintes nesse lugar, porque Deus, ele é maior. Deus, ele é poderoso, né? E que todo dardo inflamável do maligno não prevalecerá. Enfermidade nenhuma, praga nenhuma, peste perniciosa nenhuma baterá em nossas tendas, em nossas portas, em nossas casas e nem em nosso ministério. Porque Deus, o Senhor, é médico dos médicos e Senhor dos senhores, que cuida de nós. Amados, eu quero dizer algo para vocês, que nós somos um povo escolhido, uma família separada por Deus o Senhor, para que nós venhamos zelar por esse lugar, para que nós venhamos zelar a casa de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou já finalizar. Com o poder de Deus sobre nós, em nome de Jesus, da nossa casa, da nossa família. Amém, glória a Deus. Eu quero ver aqui um versículo, né, muito lindo, que ele mexe comigo, e creio que mexe com o povo de Deus. Que ele diz assim, amados, foi ministrado, né, as mensagens, e aqui, ó, o Salmo 95 e o versículo 7, diz assim, olha, Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Levante as mãos, glorifique ao Senhor, porque Ele é Deus. Nós somos um povo que Ele guia. Nós somos um rebanho do qual Ele cuida.
Por que não vir adorar o nosso Deus todos os domingos? Por que não fazermos as celas como o nosso Senhor Ele quer? Se estamos doentes, eu vou lá, vou receber. E quando eu chegar, eu vou dar um abraço no enfermo. E a cura vai descer, porque vem do Senhor, que foi com a pessoa até o enfermo, e ele ficará de pé, e no próximo domingo vai estar aqui, contando o testemunho da visita do Espírito Santo de Deus à sua vida. Amado, eu creio assim. O poder de Deus é muito grande. Deus, Ele é muito maravilhoso. E eu sou muito grata a Ele, pelo fôlego de vida que Ele vem me dando. E estava orando hoje. Eu tenho tantas coisas. Sabe de que aconteceu esse acidente, que Deus me tirou da cova? Eu estava orando, Deus protege. Deus me guia no altar. Onde meu pastor me deu a responsabilidade de levar até o Evangelho. Como em Efésios 10, e os versículos que a gente lê, que nos reveste, né? Eu estava ali lendo, eu estava ali orando. Sabe que Deus vem assim, né? Ah, serva. Ele diz assim: o homem e a mulher que foi curado por Jesus Cristo não tem passado, tem testemunho. Você ouviu? Não foi Dona Jó, foi Deus. Por que estão tão... Pule, igreja. Dê um salto. Porque ele diz, né? O homem e a mulher que foi curado por Jesus Cristo não tem passado, tem testemunho para contar. Das maravilhas de Deus, o Senhor, na tua casa, na tua vida. Glorifique a Deus, o Senhor. Se está sendo ainda assim, ó, duvidoso a mensagem de Deus, mergulhe. Mergulhe, né? Nas águas profundas do Espírito Santo de Deus, o Senhor. Não seja uma presa fácil para o inimigo. Porque ele está rondando. E ele é feroz. A gente levanta um ciclo de oração. Ele acalma. Ele recua. Mas não cochile. E nem durma. Porque ele fica rondando. Ele fica rondando. E quando ele encontra uma pequena brecha, ele vai. Né? Se era 1, vai 7. E se era 7, né? Vai mais do que 8. Mas aonde Deus habita, quem entra na guerra é o anjo de Deus, o Senhor. O anjo guerreiro que se chama Miguel. Porque Gabriel, ele é um mensageiro que entrega a minha e as suas orações a Deus, o Senhor. É Ele que leva as nossas orações a Deus, o Senhor. E Miguel, ele é um anjo de guerra. Por isso nós estamos aqui, homens e mulheres, vencedoras. Porque cremos no poder que tem a palavra. Eu não creio no meu poder, porque eu não tenho nenhum. Quem tem é Deus, o Senhor. Quando eu oro, o milagre acontece, a cura vem, eu olho para o céu, agradeço ao Senhor, porque eu não tenho poder. O poder vem dele. A oração sobe, a oração chega, e Jesus olha, o meu servo, a minha serva, o meu filho, a minha filha, está de joelho dobrado, está chorando, clamando, suplicando, e ele manda o milagre na tua casa. E você vai dizer: obrigado, Jesus. Sem ti não posso nada, não posso viver. Né? Temos que ser uma família unida.
Eu falo assim, família de sangue, né? Todas as vezes eu digo, quando tem uma referência no celular, eu sempre coloco lá. Eu amo minha família, né? Mas aqui nós somos uma família tão grande, MSR, da multiplicação, que o amor se multiplica. Não só em nós, de sangue, mas dos irmãos na fé. E quando isso acontecer, esse lugar vai estremecer. Porque só existe amor no coração de homens e mulheres. Amor sinceros, amor verdadeiros, né? Amor sem malícias, amor limpo para com os irmãos e para com as irmãs, diante de Deus, o Senhor, aquele que nos chamou para estar nesse lugar, para ouvir e anunciar o seu evangelho. Eu acho bonito ali onde Paulo diz, em Efésios, ele diz assim, orem sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E ele diz também, diz assim, ore por todo o povo de Deus. E ele diz mais, ore por mim, né? Porque ele é embaixador do evangelho, ore por mim. Estou agora na cadeia, para que o Senhor dê a mensagem certa para ele anunciar. E quando ele for anunciar, ele anuncie com coragem, com todo o poder, com toda aquela unção que Deus dá ao meu e aos seus corações. Não é um livro qualquer, amado, que a gente vem ler. Que a gente vai, ai, Senhor, não. Ele diz, é poder, porque vem dele para esse lugar, é anunciar com fé e esperança que este lugar vai ser pequeno. Daqui uns meses, na palavra de Deus, o Senhor vai acontecer, né? Vai estremecer esse lugar. Mas nós precisamos ter esse amor, né? Um para com o outro. E eu agradeço ao meu Jesus pela palavra, pela presença maravilhosa de todos que aqui estão. Todos nós somos amados e amadas de Deus, o Senhor. Somos escolhidos, somos chamados, né, pelo nosso Deus vivo para fazer o ídio nessa terra. Enquanto estamos aqui, a gente vê aí para fora, amados, pessoas indo presas, porque estão pegas com a palavra de Deus. Eu vi uma cidade, uma pessoa entrevistando. Você ama Jesus? Você conhece Jesus? Não. Aquela cidade, aquele país não conhece Jesus. Para eles não tem Jesus. E nós que sabemos que tem um Deus vivo, poderoso, clamamos por esse país. Eu vi um outro país onde eles ficam empurrando quem está com a palavra de Deus na mão. Sai dando chute, sai dando empurrão. Um deles pegou a Bíblia daquele homem que estava evangelizando, jogou. Quando ele jogou, o cachorro avança e o cachorro sai rasgando a Bíblia de Deus, o Senhor. Amados, nós temos que nos reverter do amor de Deus para com a nossa vida, para que nós sejamos homens e mulheres corajosas, homens e mulheres fervorosas em ministrar, em orar, em evangelizar, com coragem que Deus Ele dá e determinação em nossos corações. Tem pessoas aqui que é para estar afiadíssimos. Mas não sei qual foi o problema, mas Deus Ele conhece e ninguém está aqui para julgar. A gente está aqui para orar e dizer, Deus tem misericórdia, traz eles, traz elas, Jesus.
Eu convido os irmãos para ficarem de pé. Você que tem sua família, venha para frente, porque a palavra ela é direcionada à família. Venha com seu filho, com sua filha, seu esposo. Se o seu esposo não está aqui, seu filho, filha também não está, mas Deus ele está e vai estar do seu lado. Você não vai estar sozinho, nem sozinha. Por favor, não atenda o pedido de Dona Jo, mas atenda o do Senhor. E venha clamar por sua família. Venham. Vamos nos unir em um só coração. Vamos nos unir numa só fé. Vamos nos unir numa só união, como disse a palavra de Deus, o Senhor. Para nós homens e mulheres. Venha. Venha para frente. Você fica no cantinho parecendo assim que está com medo. Aqui tem Deus. Aqui não tem um assaltante, aqui não tem um macumbeiro, aqui não tem um assassino. Aqui é Deus, o Senhor. Se achegue ao altar de Deus. O altar é sagrado. E eu peço que os intercessores ou a pastora, primeiro unja as pessoas, ou o pastor João, que é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais vivida na palavra, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de ensinamento para nós. Nós ainda somos assim meio novo na fé, ele não. Ele já é bem mais avançado. Nós estamos começando a avançar. Nós estamos começando a conhecer o grande poder de Deus, o Senhor, em nossas vidas. Eu creio que essa noite Deus falou aos seus corações, porque Ele ministrou em meu coração. E não foi pouco, gente, foi muito. Porque eu digo a Ele: Deus meu, como eu quero a minha família completa comigo. Como o meu coração deseja que o Senhor me ajude a trazer meu esposo, a trazer minha filha e meu filho que saíram da Tua presença, que não estão vindo para nós adorarmos junto a Ti, Senhor. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder da palavra. Uma chance a nossa família. Essa, talvez vamos. Sinta assim, com Jesus em seus corações nesse momento de adoração. Comece a entregar as suas dificuldades, as suas tempestades. Comece a falar para Ele aonde você quer mudança, aonde você quer bênção, aonde você quer cura. Esse é o momento entre você e Deus, porque só Ele, amados, que conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o coração nenhum do outro. É Deus, o Senhor, que conhece o nosso sofrimento, as nossas feridas, as nossas cicatrizes. É só Ele que pode limpar, é só Ele que pode curar. Mas lembre-se que Jesus diz: um homem e uma mulher curada por Jesus. O nosso Deus, o nosso Senhor, não tem passado, tem testemunho para contar. Levante suas mãos para o céu, para Deus. Comece a conversar com Ele nesse momento. E que Ele venha preencher o vazio que está faltando ser preenchido no teu coração. Um dia, amados, antes de vir a minha conversão, antes de conhecer a Jesus, eu tive uma visita na minha casa de um homem. E aquele homem olhou para mim e disse assim: a senhora é feliz? Eu disse: sou. Eu sou feliz.
Não, senhora, não é. Eu disse: sou. Eu tenho um esposo que me ama. Eu tenho meus filhos que me amam e cuidam de mim. Ele disse: não, eu não estou falando disso. Mas também ele não falou nada. Ele só disse: eu não estou falando disso. Um dia, quando a senhora conhecer, vai entender e vai lembrar de mim. Amados, eu comecei a caminhar para Jesus. Quando me prepararam para o encontro com Deus, lá eu fui tomada nos braços do Senhor. Eu fui completamente curada e liberta de todas as feridas, de toda angústia, de toda dor, de todo sofrimento, de toda opressão naquele lugar. Sabe por quê, amados? Eu não entendia o que aquele homem estava dizendo. Eu era feliz, sim, e sou, mas faltava algo que eu sentia. Um vazio muito grande dentro de mim. E você sabe quem foi que preencheu, amados? Naquele lugar foi o Espírito Santo de Deus. Ele encheu esse vazio. E até hoje sou cheia. Não sinto vazio nenhum. E hoje o Senhor diz assim para você: abre teu coração. Começa a meditar. Medite nesse louvor. É um louvor que faz estremecer o chão. É um louvor que estremece a casa do Senhor. E eu digo a você, assim como Deus preencheu o vazio em meu coração naquele encontro, hoje o Senhor vai preencher o teu aqui nesse lugar. Aqui também é encontro com Deus. Aqui também você vem se encontrar com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você se encontra. Não sei se teu coração está perto ou se está longe de Deus. Mas eu digo nessa noite: te achega, te ajoelha, te humilha, te arrepende, porque é Deus o Senhor que te chama. É Deus o Senhor que te separou e que te escolheu com a tua casa e com a tua família. Josué obedeceu a Deus e escolheu a servir a Ele. Escolha também nessa noite. Obed-Edom foi abençoado com toda a sua família e tudo que era dele. E hoje o Senhor está derramando a bênção sobre você, sobre a sua casa e sobre a tua família. Você que recebe, você que ouviu a palavra, você que obedece a Deus, você que é temente ao Senhor, hoje Ele diz: você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. Eu te escolhi, eu te separei, e agora você é meu e eu sou seu. Yeshua HaMashiach abençoa as casas e as famílias, em nome de Jesus, amém. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu Senhor.